Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Jesus e os irmãos queridos que nos acompanham pela internet. É um prazer estar com os amigos novamente, conversando de forma singela sobre a doutrina espírita. E como é de praxe dos nossos encontros, gostaríamos de convidar os irmãos para iniciarmos nossas atividades com uma prece. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em súplica para que nos abençoe e nos ilumine nesse instante. Que possa nos inspirar a todos com pensamentos sábios, corretos, benfazejos, lúcidos, e que possamos aproveitar esse banquete espiritual que os benfeitores nos proporcionam e aplicar na nossa vida diária, colhendo os frutos da reforma íntima, da transformação moral, da construção do homem de bem e da transformação do planeta em um mundo de regeneração. Gratos, pedimos a permissão dos mentores, de Jesus e do nosso Criador Maior para darmos início às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, nossas saudações fraternas. E como nos foi solicitado, a conversa de hoje é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. E como subtítulo, né, a caridade segundo São Paulo. E é o comentário que Allan Kardec vai fazer em cima de um dos trechos mais belos, mais lidos do Novo Testamento, que é praticamente uma canção do apóstolo Paulo, quando ele ressalta a importância da caridade nas nossas vidas, na vivência do cristão e na espiritualização do homem. Então, se os senhores me permitirem, eu gostaria de lê-lo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, o quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens para o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Então, a gente vê Kardec comentando que São Paulo compreendeu de forma bem profunda o ensinamento do Cristo a respeito da importância do amor, de como o amor é a virtude que nos eleva, que nos transforma, que abre as portas para o reino dos céus, entendendo o reino dos céus não como um local no espaço, uma dimensão para onde se é enviado, se vai, se encaminha
ou se recebe um passaporte. Não é um local, não é a cidade de nosso lar, não é um local geográfico. Também não é uma concessão, um título concedido por alguém ou alguma autoridade religiosa. O reino dos céus é um estado de espírito, é um estado vibracional, uma frequência energética em que chegamos quando nos preenchemos de amor e de conhecimento, construindo assim a sabedoria, usando o conhecimento de forma ética, amorosa e fraterna. Então, esse é o estado a que Jesus denominou de reino dos céus. Né? Entendendo também, como nos diz Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, comentando que o reino do céu seria o reino celeste, que nós conhecemos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Pois o próximo estado é esse estado que seria o reino celeste ou o reino angélico, que conquistamos, que galgamos, que elevamos após o nosso princípio inteligente ter estagiado, passado por todos os demais reinos, mineral, vegetal, animal, estarmos no nominal, iremos para o angélico, quando tivermos o amor suficientemente desenvolvido em nossos corações. E a caridade nada mais é do que o amor em movimento, o amor em ação, o amor em prática. Entendendo que a virtude amorosa, o sentimento, ele não é apático, ele não é estático, ele não é estanque, e sim dinâmico, vivencial, aplicado na nossa vivência diária. De nada adianta o estudioso, o espiritualista, o espírita se preencher de conhecimento espiritual e de virtudes de autocontrole, de bondade, se ela não é derramada junto aos seus semelhantes, se ela não é direcionada à vida coletiva. Então, esse amor devotado a todas as criaturas é o que chamamos de caridade. O amor em movimento, o amor em ação. E é esse amor dinâmico que é o sentimento que o apóstolo Paulo colocou das 3 virtudes, juntamente com a fé e a esperança, como as mais importantes, do qual a caridade é a maior de todas. Porque é o sentimento que nos verdadeiramente eleva, nos livra dos planos mais inferiores da existência, abrindo as portas para as dimensões mais elevadas da consciência. Então, Jesus já ressaltou a importância do amor, quando, no diálogo com o fariseu, questionou o doutor da lei como ele resumia a lei dos profetas. E o resumo feito pelo fariseu, de forma correta, se resumia em amar a Deus e amar ao próximo. Jesus reforça o que já era entendimento, já era um conhecimento preparado pelos profetas, antecessores, espíritos que reencarnaram, preparando o terreno para a vinda de Jesus, já falando, ensinando, trabalhando a importância do amor. Que o espírito não se eleva cumprindo rituais, seguindo protocolos de maneira fria, burocrática, mecânica, mas sim desenvolvendo o sentimento de forma exponencial e adquirindo sabedoria, conhecimento, e usando de forma ética e construindo a sabedoria, de forma solidária com todas as criaturas que nos rodeiam. Pois Paulo, de forma poética,
de uma forma linda, quase que num cântico, na sua epístola aos Coríntios, reforça a importância da caridade. Paulo entendeu e assimilou muito bem esse conhecimento, essa informação. E cabe a nós, espírita, de conhecimento, de evolução, entendermos de forma mais profunda esse sentimento. Pois o amor não é um sentimento que é dado de forma sem merecimento às criaturas. Ele não é como um instinto que brota, que é um automatismo. O amor, esse sentimento de ordem mais elevada, ele é apreendido, ele é desenvolvido pelo espírito ao longo das encarnações. Desde um amor quase instintivo, que os primeiros humanos, que os espíritos que recém iniciam a sua jornada no reino nominal possuem, quase que um amor rudimentar, associado à reprodução, ao instinto de conservação, o amor no cuidado pela prole, o amor da vida em bando, o amor reprodutivo, ele vai ganhando contornos cada vez mais elevados, sofisticados, requintados, evoluídos ao longo das existências, no espírito que se sensibiliza ao longo das vidas sucessivas. E o amor que antes é o philos, o amor do amigo, o eros, o amor erótico, o pornélia, o amor egoísta, o amor egocêntrico, ele vai dando lugar ao ágape, o amor doação, o amor dos santos, o amor dos avatares, o amor dos grandes personagens da humanidade, que é o amor doação, daquelas almas que derramam a sua afetividade sobre seus semelhantes sem buscar nada em troca, sem almejar nenhum tipo de recompensa ou compensação. É o amor que simplesmente doa sem a necessidade de uma troca. É o amor que simplesmente ama sem devotar afeição àqueles que compartilham preferências, gostos semelhantes a nós. É o amor daquele que simplesmente ama. E esse amor incondicional, ele é aprendido, ele é desenvolvido, ele é despertado pelo Espírito ao longo das nossas vidas sucessivas. De forma que nós, espíritos ainda imperfeitos que reencarnamos na Terra, temos números de reencarnações bastante diversas. Alguns de nós reencarnamos mais que outros, outros menos. Também o aproveitamento dessas vidas é diferente de uns para outros. Alguns de nós aproveitamos ao máximo nossas encarnações, outros de nós nem tanto. De forma que alguns são mais experimentados no campo do afeto e do sentimento, outros nem tanto. Isso quer dizer que a nossa capacidade de amar e o nível evolutivo que temos, que despertamos esse amor, é bastante diferente de um para o outro. Ninguém ama igual a ninguém. O amor, repetimos, não é um instinto, não é um reflexo, não é um ato inato ao espírito, ao princípio inteligente. Ele é adquirido, ele é despertado. Então, nós temos capacidades diferentes de amar. Ninguém ama igual ao outro.
Mas todos nós amamos o que conseguimos amar, o que já podemos devotar de amor. Esse amor que é adquirido ao longo das vidas, convivendo com espíritos extremamente amorosos, despertando o sentimento na vida de relação, no contato com as artes, com a literatura, com a música, e de outras tantas formas. Vamos sendo estimulados ao longo das existências a despertar esse amor. Mas a caridade é muito mais do que o amor. Caridade é o amor na prática, é o amor em movimento, é o amor que ajuda, é o amor que educa, é o amor que consola, é o amor que abraça, é o amor que divide, que reparte. Então é esse amor em movimento que Jesus, que São Paulo, e que todos os espíritos superiores vão nos dizer que eleva a nossa frequência vibratória de uma maneira que faz com que nós ascendamos espiritualmente, que nós possamos alcançar dimensões mais elevadas da existência, seja ela espiritual, seja ela encarnando em mundos melhores. Quer evoluir, quer se livrar das dores, sejam elas físicas e morais, quer se livrar dos conflitos, das doenças, ame. E mais que isso, movimente esse amor na direção do próximo. Esse é o verdadeiro movimento que nos liberta das correntes da matéria, do primitivismo e do atraso. E não só esse é o entendimento que os espíritos superiores nos legaram através da codificação espírita e da literatura mediúnica de maneira constante e regular, como outras fontes espiritualistas também reportam a importância do amor. Para citar apenas uma e não tomar o nosso tempo, usando o livro A Vida Depois da Vida, de Raymond Moody Jr., médico, pesquisador norte-americano, que na década de 70 começou a estudar as EQMs, experiências de quase morte, que foram episódios que aconteciam com doentes, com pacientes que foram clinicamente dados como mortos em algum momento e foram trazidos de volta à vida, se podemos dizer assim, pelos avanços tecnológicos da ciência, do intensivismo, do suporte à vida, da medicina intensiva das UTIs e das CTIs. E muitas dessas pessoas, independente de religião, raça, idade, nível cultural, sexo, etnia, voltaram com grau de escolaridade, voltavam com reminiscências, impressões, experiências muito semelhantes do que teria sido o além, a vida do lado de lá, a vida depois da morte. E essas experiências, Raymond Moody Jr. classificou como etapas da EQM, que uns autores classificam o número de 7, outros de 9, mas se resume basicamente em passar por um choque e se entender como morto, como não estar mais no mundo dos vivos. Ver o seu próprio corpo, normalmente de uma perspectiva de cima, sentir uma sensação de paz ou de alívio, principalmente contrastando com a situação dolorosa, com a dor física que existiam, experimentavam antes, mergulhando numa situação de paz, uma sensação de unidade com o Criador, atravessar, passar por um túnel de luz, um túnel, chegando na outra extremidade desse túnel e se encontrando ou com um ser de luz, um mentor, uma entidade que transbordava amor condicional, ou encontrar parentes e amigos desencarnados na saída desse túnel.
provocado por esse ser de luz, uma recapitulação da última existência, onde são salientados episódios importantes dessa encarnação. Pode acontecer de uma excursão, um passeio pela dimensão espiritual, mas num determinado momento o espírito entende que é importante o seu retorno ao corpo físico. Retorna, então, ao corpo material e desperta modificado, transformado pela experiência transcendental que vivenciou. Mais ou menos são essas as etapas. Pois bem, muitos desses espíritos, praticamente no momento em que saem do túnel, na presença do ser de luz e que rememoram a vida, aquele filme, aquela recapitulação da vida, não é as cenas que passam ali de forma instantânea, como se fosse um filme, mas passando tudo ao mesmo tempo, de forma rápida, não passam ali as nossas conquistas materiais, nossos títulos, nossas vitórias materiais. Mas os espíritos são quase unânimes, os pacientes são quase unânimes em nos revelar que são cenas em que praticamos o bem, praticamos a caridade de forma verdadeira, espontânea, desinteressada. Essa recapitulação ante o mentor, as cenas que nos são mostradas e valorizadas, estão associadas à caridade. Tem uma senhora que relata no livro Vida Depois da Vida, e no documentário, que se encontra até no YouTube, quem quiser procurar, pode achar. Aí o nome é Vida Depois da Morte, o nome do documentário. Onde uma senhora, já de meia idade, na presença desse mentor, ela começa a defender a sua existência. Ela começa a falar, eu fui bandeirante, eu ia na igreja aos domingos, eu fazia isso, fazia aquilo, e a entidade sorri para ela e pergunta assim, o quanto você amou? E ela descobre que tipo de amor. Ela tinha dificuldade em explicar para o pesquisador que amor era esse, mas na hora ela entendeu bem que era o amor gratuito, o amor doação. E ela recapitulou cenas da vida dela que ela até tinha se esquecido, que ela não se lembrava de forma consciente, de forma regular, de pequenas ações que ela fez, onde o bem foi realizado de forma gratuita e desinteressada. E conclui Raymond Moody Jr. que o que é importante, o que realmente é fundamental para levarmos daqui da nossa existência material é, em primeiro lugar, o amor, o despertar e o desenvolvimento do amor, e, em escala menor, o conhecimento que adquirimos aqui. Veja, esses achados, esses estudos que tateiam a vida espiritual, essa espiritualidade estudada por evidências científicas, nesses estudos os pesquisadores tiram conclusões convergentes com o pensamento cristão e com o pensamento espírita, a respeito da importância do amor e da prática da caridade para a nossa elevação espiritual e para a nossa situação feliz no retorno à vida espiritual. Então, vivemos todos, meus irmãos, uma oportunidade única, ímpar, na história humana, onde temos uma oportunidade de abordarmos a espiritualidade por meio da evidência, de evidências científicas, da racionalidade,
nos permitindo construir uma fé robusta, sólida, inabalável nas palavras do codificador. Essa fé que nos possibilita a resiliência, para usarmos uma palavra da moda, coping, para usarmos umas palavras dos pesquisadores norte-americanos. Capacidade de resistir às dificuldades da vida, aprendendo com essas situações de cheque, com esses embates. E começamos a entender que o amor não é uma palavra vazia, não é uma palavra de efeito, não é um recurso alegórico bonito que os espiritualistas têm usado ao longo dos séculos para rebusques religiosos, mas de pouca finalidade prática. O amor é realmente uma lei universal. É a virtude suprema, é o sentimento sublime, que quando vivenciado e aplicado por meio da caridade, nos transforma, nos permite chegar a uma frequência vibratória, a um nível evolutivo, a uma vibração, nos permitindo uma unidade com o Criador e com os espíritos superiores. E provocando em nós uma sensação de paz e de felicidade. Então, meus irmãos, convidamos a todos a amar e vivenciar esse amor. A amar, vivenciar, praticar esse amor, porque amando e praticando a caridade, não fazemos o bem tão somente aos outros, mas principalmente a nós mesmos, elevando o nosso espírito e abrindo as portas para as dimensões elevadas da existência. Possamos todos implantarmos a caridade na terra e o amor em nossos corações. O convite de Jesus foi esse. O reforço de Paulo foi nesse sentido. O reavivamento da doutrina espírita é nesse rumo. E os estudos espiritualistas reforçam esse caminho. Então, temos toda essa literatura espiritualista a nos apontar como bússola segura, como mapa confiável, o caminho do amor para saciar as nossas dores e para nos propiciar o crescimento espiritual que tanto almejamos. Possamos todos nos tornarmos, nessa encarnação mesmo, mais amorosos, fraternos e caridosos. Jesus nos ampare e os bons espíritos nos inspirem nessas conquistas e nessas caminhadas verdadeiras e eternas. Muita paz a todos e um abraço fraterno a todos os irmãos. Que possamos agora praticarmos um pouquinho mais de amor e de caridade, numa prece, elevando o pensamento a Deus e enviando boas vibrações àqueles que necessitam. Pai amado, derrama sobre todos a tua luz, teu amor, a tua paz. Que possamos, elevando o pensamento a ti, tocados pelo sentimento do amor, alcançarmos as esferas mais elevadas e derramarmos como uma chuva de bênçãos, fluidos, energias, vibrações, a todos os nossos irmãos, companheiros de jornada, que passam por horas difíceis, por momentos delicados, por instantes de prova, por momentos de expiação. Recebam todos, meus irmãos,
a chuva de pétalas amorosas que os benfeitores derramam sobre nossos corações. Que possamos encontrar no consolo do amor o bálsamo para nossas dores, para nossas mazelas, para nossas mágoas e tristezas. E que também, buscando consolo, também possamos despertar um pouco do amor, que balsamiza e que eleva, que educa e transforma. E assim, no mundo mais pleno de amor e de caridade, possamos criar a base e os alicerces para um mundo regenerado, que poderá dar novas oportunidades de crescimento aos irmãos matriculados nessa escola de vida. Grato por esses momentos, pedimos a permissão de darmos por encerrado nossa singela conversa da noite de hoje. Que assim seja. Um abraço no coração de todos os irmãos. E na nossa conversa de hoje, usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, em especial, itens 6 e 7. O livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E também o livro Vida Depois da Vida, do médico norte-americano Raymond Moody Jr. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Fiquemos todos com Deus.